Bem, vou gravar esse vídeo também para auxiliar vocês na resolução dos exercícios propostos do livro, ok? O primeiro exercício é esse aqui. Existem 4 triângulos cujo perímetro mede 11 centímetros. Isso quer dizer que se eu somar os lados de um triângulo, o perímetro, a soma desses lados tem que ser igual a 11 centímetros, e cuja medida dos lados são expressas por números inteiros positivos. Então, o exercício eu trouxe aqui uma tabelinha. Ele deu o lado A, B e C de um triângulo. O lado A ele já apresentou o valor, que no caso nesse primeiro caso é o lado 1. Para que o perímetro seja 11, se o lado vale 1, os outros dois lados têm que medir 5 centímetros, né? 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Então, esse primeiro triângulo tem lados 5, 5 e 1. No segundo triângulo, ele deu a medida de um lado A valendo 2 centímetros. Qual que é a medida dos outros dois? Necessariamente precisa ser 4 e 5, né? 5 mais 4, 9, com mais 2, 11. Então, eu garanto o perímetro de 11 centímetros. Um terceiro triângulo tem lado 3. Se ele tem lado 3, a medida dos outros dois lados pode ser 4 e 4, porque 4 mais 4 é 8, com 3 são 11. Vou garantir o valor do perímetro meu sendo 11. E um outro terceiro triângulo também possui medida de lado igual a 3 centímetros. Nesse caso, então, os outros dois lados B e C tem que ser 3 e 5 para garantir o perímetro de 11, né? 5 com 3, 11, com mais 5 com 3, 8, com mais 3, 11, tá? Preenchi a tabela com os valores possíveis. Aí ele pergunta, quantos desses triângulos são isósceles? Ou seja, quantos desses triângulos aí possuem pelo menos dois lados iguais e um diferente? Olha, olhando a tabela aqui, é fácil de responder, né? Eu tenho o triângulo 1, né? Que tem lados 1, 5 e 5. Tem um outro triângulo aqui, 3, que mede 3, 4 e 4. E um outro triângulo, 3, 3 e 5, que possuem pelo menos dois lados iguais e um diferente, que é classificado como isósceles. Então, respondendo à pergunta, eu tenho 3 triângulos que são isósceles nessas condições. Um segundo exemplo, exercício que eu trouxe, é esse aqui. Obtenha o valor de x em cada caso. Olha, vou fazer o exercício aqui, letra A, para vocês, e vocês completam os demais. Se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, eu preciso somar x mais 30 mais 50, ou seja, somei os ângulos internos desse triângulo, que necessariamente tem que ser igual a 180, ok? Resolvendo essa equaçãozinha, eu tenho que x é igual a 180 menos 50 menos 30. Logo, 180 menos 50 é 130, menos 30, 100. Logo, x aqui é igual a 100 graus. Então, recapitulando o exercício, eu já sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180, né? Eu tenho dois ângulos, de 50 e de 30 graus. Preciso descobrir um terceiro, que é x. Se eu somar 50 mais 30, dá 80. Para chegar no 180, só pode ser o 100 graus. Vamos para um terceiro caso. Mesma ideia do exercício anterior. Obtenha a medida desconhecida e classifique os ângulos internos quanto à medida de abertura. Olha, tem um triângulo aqui, que é dado um lado, 95 graus, e outros dois lados que eu tenho uma incógnita x, 2x menos 10 e x menos 10. Mas eu sei que se eu somar esses três ângulos tem que dar 180. Então eu posso montar uma equação. 95 mais 2x menos 10 mais x menos 10. Tudo isso aí, somei os três ângulos, tem que ser igual a 180 graus.
Bom, resolvendo a equação, o que eu vou fazer? Deixar tudo que tem x antes do igual, que é o caso 2x, o mais o x, e passar o que não tem para depois do igual. 180 já está lá, vou manter. Tira o 95, que é positivo aqui, passa negativo para o outro lado. Vou somar o 10 aqui, que é negativo aqui, passa para o outro lado positivo. E vou somar mais esse 10, que está negativo, passa positivo. 2x mais x é 3x. 180 mais 20 dá 200. 180 mais 10, 190 mais 10, 200. 200 tira 95, isso é igual a 105. Logo, eu tenho x igual a 105 dividido por 3. 105 dividido por 3 é exatamente 35. Olha, o valor de x é igual a 35. Eu ainda preciso descobrir o valor dos ângulos aqui, ok? Então, ó, eu tenho 2x menos 10 nesse ângulo. Como eu sei que x vale 35, eu vou substituir 2 vezes 35 menos 10. Primeira multiplicação, 2 vezes 35 menos 10. 2 vezes 35, 70 menos 10. 70 menos 10 é igual a 60. Logo, esse ângulo aqui vale 60 graus. Esse outro ângulo eu tenho x menos 10. Como eu sei que x vale 35, esse ângulo vai valer 35 menos 10. 35 menos 10, 25. Esse ângulo aqui, então, vale 25 graus. Tá? Perfeito. Olha, mas ainda não terminei de responder, porque ele está pedindo para classificar os ângulos internos quanto à medida de sua abertura. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. No caso, o ângulo de 95 graus. Esses dois outros ângulos aqui, o de 60 e 25, eles são menores que 90 graus. Logo, eles são os ângulos agudos. Classifiquei de acordo com a abertura dos ângulos, cada ângulo desse triângulo. Okay? Ainda tem uma outra situação que a gente precisa ver. Exercício número 6. Vocês terão que fazer aí no caderno de vocês, tá? Trouxe um exemplo para a gente resolver. Obtenha o valor de x em cada caso. Pelo teorema do ângulo externo, que já vimos em outro vídeo, esse ângulo de 104 graus tem que ser igual aqui a soma desses dois ângulos, ou seja, 35 mais x. Olha, para descobrir o valor de x, eu vou passar esse 35 subtraindo aqui, ó. 104 menos 35 tem que ser igual ao valor de x. 104 menos 35. Logo, esse valor de x é igual a 69, tá? Então, esse valor de x aqui é igual a 69 graus. Exercício simples de estar resolvendo aí, né? Pelo teorema do ângulo externo. Esse ângulo externo tem que ser igual à soma desses outros dois ângulos que não são adjacentes a ele. Ângulos internos que não são adjacentes. A mesma ideia a gente vai fazer para resolver esse outro exercício aqui. Exercício 7. Esse ângulo externo tem que ser igual à soma desses outros dois ângulos aqui, né? Em um triângulo, a medida de abertura do ângulo externo é igual a 110 graus. E as medidas das aberturas dos ângulos não adjacentes diferem entre si em 10 graus. Então, esse é x mais 10, né? Tem uma diferença entre eles de 10 graus. Quais são as medidas de abertura dos ângulos internos desse triângulo? Para saber disso, primeiro eu preciso descobrir o valor de x. Para saber o valor de x, eu vou usar o teorema do ângulo interno, do ângulo externo. Se eu somar x mais 10, que são os dois ângulos, x mais 10, tem que ser igual a 110. Olha,
x mais x, eu tenho 2x. Isso é igual a 110. Esse 10 positivo passa para o outro lado negativo. Vai ficar igual a menos 10. Logo, eu tenho 2x igual a 110 menos 10, que é 100. Esse 2 passa dividindo, vai ficar x igual a 100 dividido por 2. 100 dividido por 2, logo x é igual a 50. Se o x é igual a 50, esse ângulo aqui vale 50 graus. E esse ângulo aqui não é 10 graus a mais que 50, ou seja, não é x mais 10? 50 mais 10, 60 graus. Então, quais são as medidas de abertura dos ângulos internos desse triângulo? Um vale 50 e o outro vale 60. Se eu somar os dois, 60 mais 50 tem que ser igual a 110. Ok?